Fala, torcida vascaína! Hoje eu venho aqui abrir meu coração e trazer para vocês tudo o que está rolando com o nosso querido Vasco da Gama. Vamos falar sobre a derrota de ontem, a terceira consecutiva fora de casa no Brasileirão, que acabou resultando na saída do treinador. Sim, meus amigos, uma mudança que já vinha sendo pedida há um bom tempo. A gente vai analisar essa partida, comentar sobre a demissão, trazer detalhes da coletiva do presidente depois do jogo e ainda falar sobre quem vai assumir o comando interinamente. Um novo treinador já foi escolhido para tocar o barco até o fim de maio, antes daquela parada no calendário, enquanto o clube vai atrás de um novo comandante definitivo. A partida de ontem foi muito equilibrada, viu? O adversário não foi lá essas coisas, e no primeiro tempo o Vasco criou as melhores chances. Tivemos boas defesas do goleiro rival, tentativas de cabeça, finalizações perigosas, dava para ter saído com 1 ou 2 gols. Só que no segundo tempo, o jogo ficou amarrado, sem criatividade dos dois lados. Aí, num vacilo, tomamos o gol e saímos derrotados. Mais uma vez, um time sem força, sem energia. E principalmente sem organização. Depois do jogo, o presidente deu as caras e assumiu a bronca. Disse que resistiu ao máximo para não demitir o técnico, mas que diante dos resultados e da maneira como o time vem jogando, não tinha outra escolha. Agora vem aí uma sequência pesada de jogos fora do Rio. Já na quinta-feira tem Copa do Brasil, depois jogo duríssimo em Brasília e para completar tem mais partida fora pela Copa Sul-Americana. Ou seja, são 6 jogos longe de casa. A pressão vai ser enorme. E sobre o novo técnico, sinceramente, eu não acredito que o anúncio vai ser rápido. A tendência é manter o interino, que já esteve à frente do time no final da temporada passada e fez um trabalho interessante. Ele conhece bem o elenco, tá dentro do dia a dia do clube e pode mexer em algumas peças. Mas, pelo que se fala, a diretoria entende que para ser treinador definitivo ainda é cedo, então ele deve ficar só segurando a onda enquanto a busca continua. Agora, quem será o novo comandante? Essa é a grande dúvida. A pausa no calendário, com quase um mês livre em junho, é uma baita oportunidade para o Vasco organizar a casa. Dá para contratar novos jogadores, trabalhar o elenco e buscar esse novo técnico com calma. E olha, o nome mais falado é de um velho, conhecido da torcida, alguém que tem muita ligação emocional com o clube e que já manifestou vontade de voltar. Tem gente que critica seu estilo de jogo, mas olhando o cenário, parece ser a melhor opção disponível no mercado nacional. Há opções internacionais também, mas é arriscado trazer alguém que não conhece o grupo e teria que se adaptar correndo. Recentemente, o presidente falou em coletiva sobre um momento delicado. Reconheceu que a responsabilidade é toda dele, que o treinador demitido era um profissional de altíssimo nível, mas que a situação pedia mudanças. E vamos combinar, trocar técnico nunca é fácil. A pressão da torcida, dos resultados, do ambiente interno, tudo pesa. E mesmo que pareça simples para quem está de fora, não é assim que funciona. A escolha de manter o interino é uma decisão pensada porque é alguém que conhece bem o que está acontecendo dentro do elenco. Agora eu pergunto para vocês, quem deveria ser o novo técnico? Vocês acham que o Felipe deveria ser efetivado? Ou será que o melhor seria buscar um nome como Fernando Diniz? Quem sabe Dorival, Tite ou até Sampaoli? Quero muito saber o que a galera tá pensando sobre isso. Voltando a falar da saída do Carille, o presidente frisou que sempre prezou pelo aspecto humano nas relações. Demitir nunca é só uma questão técnica. Existe uma relação de respeito, de convivência. E mesmo com todas as dificuldades, agradeceu de coração ao trabalho feito até aqui. Ficou claro que a decisão não foi precipitada, que houve muita reflexão, que a intenção era continuar o trabalho, mas que às vezes o futebol exige decisões difíceis. O ambiente dentro do clube, apesar das derrotas, ainda é positivo. Isso é importante. Só que o próximo técnico vai ter uma missão das mais complicadas. Pouco tempo para treinar, viagens longas, jogos importantes em sequência. É um cenário muito desafiador. E a cobrança da torcida, claro, vai ser pesada. O ideal seria um treinador com perfil de comando forte, que conheça o futebol brasileiro e saiba lidar com essa pressão. Mas as opções disponíveis não são muitas. E olha, sobre estilo de jogo, o desejo da diretoria é ter um time que controle o jogo, que pressione o adversário, que tenha mais posse de bola.
Nada de ficar só se defendendo e esperando uma bola salvadora. Mas para fazer isso, precisa ter peças certas no elenco. E é aí que mora o desafio. Nem sempre dá para casar a ideia de futebol bonito com as limitações do mercado e do orçamento. Na última janela de transferências, o clube trouxe alguns reforços pensando justamente em qualificar o grupo. Jogadores versáteis que podem atuar em várias posições. Nem todos emplacaram logo de cara, mas existe um plano em andamento para fortalecer ainda mais o elenco no meio do ano. A ideia é buscar atletas que cheguem para ser titulares, que elevem o nível do time. E claro, tudo isso feito com muito critério, analisando o mercado, avaliando o desempenho, investigando o histórico. As contratações não são feitas no chute. O presidente também comentou que a defesa, que sofreu tantas críticas, teve uma evolução individual interessante. Trouxeram jogadores de qualidade, fizeram um esforço para manter atletas cobiçados por outros clubes. Ainda falta reforçar mais setores, sim, mas o caminho está sendo trilhado com cuidado. A reconstrução financeira do clube também pesa. Não é fácil montar um elenco competitivo nesse cenário. Mas o trabalho está sendo feito, passo a passo. Sobre os reforços recentes, o clima é de otimismo. Alguns jogadores que chegaram enfrentaram resistência da torcida no começo, mas já estão mostrando seu valor. E essa expectativa em cima das novas contratações é natural, mas é preciso ter paciência para ver a adaptação acontecer. O mercado é difícil, a concorrência é enorme e todo o movimento é feito com planejamento. Então é isso, galera. Muita coisa acontecendo no nosso Vasco e a gente vai acompanhar tudo de perto. E como eu estava falando, a reconstrução do Vasco não passa só pela troca de treinador ou pela chegada de reforços. É uma transformação que precisa ser feita com inteligência, respeitando os limites financeiros e a realidade do futebol brasileiro. O clube já vem trabalhando para acertar pendências antigas, reduzir dívidas e criar um ambiente mais saudável para o crescimento a longo prazo. Mas claro, isso exige paciência. E a torcida, apaixonada como sempre foi, nem sempre tem essa paciência, o que é totalmente compreensível. Falando ainda do elenco, tem muita gente boa no grupo, jogadores que, se bem encaixados, podem render muito mais. A gente vê talento individual, mas falta transformar isso em coletividade, em jogo organizado. E aí entra a importância do novo comandante. Alguém que saiba extrair o máximo dos atletas, colocar o time para jogar de maneira compacta, agressiva, dominando as partidas e não só reagindo aos adversários. O desafio é enorme, ainda mais com essa maratona de jogos pela frente, onde praticamente não há tempo para treinar. É por isso que o Vasco precisa acertar na escolha do técnico. Não dá para errar de novo. Trazer alguém que vai precisar de meses para entender o elenco ou implantar uma filosofia de jogo completamente diferente da atual. A parada de junho é a grande oportunidade de ajuste, tanto no comando técnico quanto no elenco, mas para isso as decisões precisam ser certeiras agora. Errar nesse momento pode custar muito caro lá na frente. E eu sei que a ansiedade é grande, que todo mundo quer ver o Vasco voando logo, brigando lá em cima na tabela, mas a gente também precisa entender que reconstrução leva tempo. A própria diretoria reconhece que erros aconteceram, especialmente na última janela de transferências, onde nem todas as contratações surtiram o efeito desejado. Mesmo assim, há um esforço claro para corrigir a rota. E o planejamento para a próxima janela já começou, com foco em trazer atletas que cheguem para jogar, para serem protagonistas. Agora, se o novo técnico for bem escolhido e os reforços forem certeiros, o Vasco pode sim sonhar com uma campanha sólida no restante da temporada. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão ainda estão em aberto e o torcedor merece ver o time competindo de igual para igual com qualquer adversário, mas para isso acontecer é fundamental alinhar projeto e execução. Não adianta só prometer, tem que entregar. E sobre a questão emocional, que foi muito falada pelo presidente, é um ponto que eu concordo bastante. Futebol não é só tática, não é só físico, é muito sobre mentalidade também. E no Vasco, que é um clube gigante com uma torcida extremamente exigente, o lado emocional pesa ainda mais. Um time que sente a pressão acaba jogando travado, errando mais do que deveria. Então é fundamental que o próximo treinador saiba trabalhar também essa parte. Blindar o elenco, criar confiança, fazer com que os jogadores acreditem no projeto. Enfim, amigos, a situação é delicada, mas não
é desesperadora. O Vasco tem uma base, tem uma estrutura melhor do que em anos anteriores e tem condições de se reerguer. Agora é hora de ter calma, fazer as escolhas certas e principalmente trabalhar com seriedade, porque a torcida merece um time forte, aguerrido, que honre a tradição do nosso Vascão. Vamos seguir acompanhando de perto cada passo dessa nova fase. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um movimento inesperado no mercado da bola, Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, fez uma proposta que pegou a todos de surpresa. Ofereceu Dudu ao Vasco. O anúncio agitou os bastidores do futebol brasileiro e gerou especulações sobre os rumos que a negociação pode tomar. Dudu, um dos ícones recentes do futebol brasileiro, tem sua história marcada por momentos de brilho no Palmeiras, onde conquistou títulos importantes, incluindo a Libertadores. Sua saída para o Cruzeiro, ainda em processo de reestruturação, não foi suficiente para apagar o prestígio do jogador. Mas seu futuro no time mineiro parecia incerto, especialmente após algumas declarações que indicavam um possível desejo de mudança. A proposta de Pedro Lourenço ao Vasco surge em um momento crucial para ambos os clubes. O Cruzeiro, tentando se reorganizar financeiramente e dentro de campo, busca reduzir sua folha salarial e ajustar sua estratégia de elenco. Por outro lado, o Vasco, com um elenco que busca se reforçar para a disputa das competições nacionais e internacionais, vê a chance de contar com um jogador de peso como Dudu como uma oportunidade única para aumentar seu poderio ofensivo. Ainda, não há informações sobre os detalhes financeiros da oferta, mas sabe-se que Dudu, com sua experiência e qualidade, é um ativo altamente valorizado no mercado. A negociação, se confirmada, poderia ser um dos maiores movimentos do futebol brasileiro neste ano, especialmente levando em conta a rivalidade histórica entre os dois clubes. A torcida do Vasco, em particular, já se mostrou empolgada com a possibilidade de ver o craque vestindo a camisa Cruz Maltina, enquanto a do Cruzeiro demonstra certa apreensão quanto à possível perda de um jogador de tanto destaque. Nos bastidores, rumores indicam que o próprio Dudu tem ponderado sua situação, e a mudança para o Vasco poderia representar uma nova fase em sua carreira. Além disso, a oferta de Lourenço também pode ser uma estratégia para fortalecer o relacionamento entre os clubes e abrir portas para futuras negociações, considerando que o Cruzeiro e o Vasco, em diferentes fases de reconstrução, buscam alternativas para retomar sua competitividade no cenário nacional. No entanto, ainda existem muitos detalhes a serem resolvidos. A decisão final dependerá, entre outros fatores, das condições contratuais de Dudu, da aceitação do Vasco e da negociação financeira que envolva os clubes. O cenário está aberto e o futebol brasileiro aguarda ansiosamente os próximos capítulos dessa negociação que promete movimentar o mercado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!